Aí, Oi! minha Oi, troca Fabrício. querida, meu Vou botar aqui amorzão. o outro fone também direitinho para poder escutar você. Eu não vou perder uma Não, palavra desse encontro. Gente, olha, parece até que a gente está se vendo todo dia, mas sabe aquela coisa do quando a gente ama, não tem tempo, sabe? Tem um tempo já que a gente não não se é vê, não só. se fala assim tão de perto. A pandemia mexeu com a vida de todos nós. Então, Fabrício é um querido nosso, que fez parte aí desse grupo especialíssimo de construtores do Grupo Ômega. Então, o Grupo Ômega não é uma direção, não é uma coordenação. O Grupo Ômega são todas as pessoas que pisaram os pés nessa experiência e estão nos ajudando até hoje com o trabalho que continuam fazendo, sendo terapeutas, a construir. São as pedras vivas do Ômega, né? Todas as pessoas que vêm ali somar, compartilhar o seu saber, que acreditam nessa proposta. Então, Fabrício é uma dessas pedras vivas, dessas pérolas do Ômega. E Eu, ele é um terapeuta, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, a gente vai fazer um bate-papo, na verdade vai ser eu vou ser minha entrevistadora, hoje você aqui entrevistadora, adoro ser entrevistadora, ótimo, adoro. e ele vai poder falar um pouquinho para a gente, né, que esse painel, para quem chegou agora, quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou tentar seguir aqui os comentários, vou ver se é possível eu consigo, né, seguir aqui no... Vou ter que chegar perto para ler os comentários aqui. Mas vai ser um bate-papo sobre essa jornada dele tornar-se terapeuta, o que que ele fazia antes e depois. Já tem o quê, Fabrício? Uns 10 anos? Eu acho que tem uns 10 anos. Como terapeuta, 10 anos Tem uns como somente. 10 anos, se não tiver uns 12, viu? Ela é Porque o tu. tempo está passando bem rápido, bem rápido. Mas Então você ele tem continua mais ou menos isso mesmo, que. Carlinha. Eu envelheci, Exato. cheio de barba branca, cheio de cabelo branco, mas você é Mas tá lindo com exatamente essa a barba e mesma cabelo coisa. branco. Um charme, um charme. Ai, ai, Então, ai. Fabrício, a gente viveu muitas experiências juntos. Fabrício chegou lá no Ômega ainda bem mais menino, né? Assim, eu sei que 10 anos não parece muito, mas gente, é uma vida. Ele chegou, não era pai ainda. Fabrício se tornou, Lembrei. lembrou? Heitor, você ficou grávida de Heitor, eu estava no Ômega. Exatamente. Ele tem 11 anos, está fazendo 12 anos, então tem 12 12 anos, era o que eu imaginava. Então ele chegou anos. não pai no Ômega, biológico também, pai, e se tornou pai lá, né? Então, assim, muitas crianças, muitas pessoas engravidaram, né? Pais e mães na experiência enquanto faziam o curso, né? Isso é uma alegria poder dizer isso. Então, Fabrício, conte um pouquinho para a gente aí, fale um pouquinho de você, da sua vocação, quando foi que você sentiu assim, esse desejo, o que que você fazia antes, o que foi que aconteceu para você chegar aí no Ômega e procurar e começar a dizer assim, não, agora eu quero ser terapeuta. Conta aí para a gente um pouquinho, porque todo mundo aqui está interessadíssimo Ponto, em saber. ponto. Mas antes, deixa eu falar da minha alegria, né, menina, de estar com você. E você falou assim, Fabrício é um querido, e eu sei que não é de boca para fora, porque eu verdadeiramente me sinto querido por você, por vocês, sabe? Tem tempo que eu não vou lá na sede do Ômega, tem tempo. Mas eu ainda tenho como meu lugar de pertencimento. Sem dúvida. É, é importante demais. E quando a gente se encontra, a gente se encontrou em um casamento, enfim, quando por acaso a gente se encontra, a alegria de estar com você, de saber que eu sou querida, é maravilhoso. E você fala que eu sou um construtor, como foi que você disse? Você é uma pedra viva, é uma das pedras vivas, umas pedras Mas vivas do quer dizer que Ômega. eu olho para você e eu olho para você e digo, você é minha mestra, é minha prof. Eu quero continuar com esse olhar, com esse carinho para você, porque eu aprendi pra caramba, muito, muito, com o Ômega e com você, né? Com a Ensinou pessoa, com a também, né, profissional. Fabrício? Que é bom, porque Ensinou é muito troca também. sempre, né? A Isso. gente dá e a gente recebe. E eu vou falar disso que você me perguntou agora, mas eu já queria ir um pouquinho para frente no filme para depois voltar, se você me permitir.
Com Porque a gente tá certeza, siga o falando de fluxo. quanto tempo que eu tava, que a gente, a minha turma, né? Com Luciano, Chandra e tanta gente querida. E 11 anos, 12 anos, eu estava assim, me tornando pai. E foi justamente logo depois que você teve a notícia que estava grávida, eu tinha um módulo, não lembro qual era o módulo. E você, na acessibilidade, veio assim: então, o que é que você tem? O que é que você está preocupado hoje? Geralmente você tem um sorriso mais largo, algo nesse sentido, né? E quando a gente faz um curso nessa profundidade que é o ômega, é claro que a gente está lá para aprender, mas a gente tem vivências pessoais. É normal que isso aconteça quando a terapêutica é a própria alma, quando o material é a própria alma. E aí eu falando para você, cara, eu tenho medo de ser pai, né? Assim, o meu medo é errar, porque eu não quero errar. Aí você olhou assim para mim com uma simplicidade, uma sabedoria. Então, você vai deixar de ser humano, porque pai erra. Né? A gente fica na culpa, a gente fica na expectativa, a gente não quer repetir erros de antepassados, mas a verdade única é que pai erra. Né? E escutei isso assim, eu falei, e eu falei assim, eu vou acertar em muitas coisas, e o que eu não acertar, no que eu errar, ele faz terapia depois e tá tudo bem. E tá lindo, tá, Tá deve estar. lindo demais, meu filho é lindão demais. A mãe disse que é minha cara, mas eu acho muito parecido, graças a Deus, com a mãe também, né? Então puxou muito da mamãe também. Mas meu filhão tá aí. Nesse tempo que eu aprendi lá no Ômega a ser terapeuta, eu comecei também uma outra jornada que era aprender a ser pai, né? E o Ômega colaborou também com isso. Mas voltando ao que você falou inicialmente, né? De onde é que vem isso? Eu acho que de alguma forma, todos nós que nos tornamos terapeutas, nós temos uma sementezinha em algum lugar que já tem essa identificação. Mesmo que a gente não saiba definidamente o que é, tem um convite da alma, tem um lugar que te impulsiona para conhecer alguma coisa a respeito disso. Então, desde pequeno, eu sempre tive um lugar de espiritualidade, um olhar mais sensível para algumas coisas da vida, distorcendo às vezes até de outros meninos, né? Principalmente meninos interioranos. E quando era a época da faculdade, eu falei assim, eu quero fazer psicologia. E aí um tio meu, que é um tio muito querido, e eu sei que ele falou isso por amor, né? Mas isso há quanto tempo atrás, né? Ele falou assim, psicologia é coisa de menina, psicologia não dá dinheiro, aquelas coisas todas que a gente escuta. E aí eu abafei. E não fui fazer nada disso. Até porque não tinha perto de onde eu morava nenhum curso nesse sentido. E aí eu peguei e comecei uma jornada cursando história inicialmente, depois eu comecei a trabalhar em empresa na Coca-Cola. Eu falei, também não quero história não. E fui fazer economia. Olha Fui só. fazer economia. Que Como? parecia Eu mais sempre coisa de menino, né? Parecia parecia um mais pouco coisa de mais, menino, chegava um né? pouco mais De perto. fácil, né, gata? Uma coisa mais nesse sentido. E eu trabalhava dentro de uma empresa e eu estava ganhando espaço de algumas coisas, né, lá de assistente, de auxiliar para assistente, de assistente para supervisor. Aquela coisa vai te empolgando também inicialmente. E eu falei, pô, o que tem aqui mais próximo seria isso, economia. E eu entrei para fazer economia. Mesmo me sentindo patinho feio ou um peixinho fora da água. Mas como tudo que eu entro para fazer eu me dedico muito, eu acabei me formando em tempo certinho e achando que essa seria a minha praia. Só que, paralelo a isso, a vida ela vai ganhando rumo e corpo também de outras formas. Mesmo que profissionalmente você se ache que está construindo e fazendo alguma coisa. E aí eu conheci uma característica, quer dizer, desde pequeno, né, eu sempre gostei da religião, antes eu entendia como religião, hoje eu entendo como religiosidade, mas esse gostar desde pequeno me fez conhecer alguns universos diferentes nessa área. E eu comecei a fazer pequenas palestras em distribuições de sopa, em orfanato, e eu percebi que eu tinha uma habilidade para falar sobre temas morais, para falar sobre espiritualidade. Ou seja, de um lado eu construía de uma forma de faculdade, de trabalho diferente, mas alguma coisa sempre me puxava para isso. Tinha também aquele lance, sabe, do colega, poxa, Fabrício é o colega conselheiro. Vou falar com ele Ah, sobre. Parece que
Parece que a gente atrai, né? Atrai, Fabrício. Ô, Fabrício, só fazer uma pausa. Eu coloco isso na lista de um dos talentos para quem que tem um chamado para ser terapeuta. Eu pergunto, vem cá, os seus amigos, as pessoas por onde você passa, os lugares onde você chega, o povo diz, começa de repente a se abrir com você, ou então você se torna o conselheiro do grupo, ó, esse é já um sinalzinho do chamado. Muito bom. Exatamente. Menino, quando eu me lembro, às vezes eu sentado na escada da UES, conversando com alguma colega, ela me contando sonhos. E eu me sentia na Imagina. autoridade já de falar alguma coisa de sonhos, sem nunca ter feito um curso ou entender nada desse sentido. Olha Né? só. Mas enfim, depois a gente chega aí nessa parte também. Mas o fato é esse. Até que chegou um tempo aonde isso fala mais forte verdadeiramente. Até pelas minhas próprias palestras, eu comecei a ser chamado para fazer cerimônias de casamento, que foi um outro aprendizado e que também é um dos temas do nosso bate-papo de hoje. E eu comecei a ver que eu estava raso, apenas conhecendo esse aspecto da espiritualidade. Nessa época eu também já conheci o reiki, já era mestre em reiki, mas eu não me sentia terapeuta. Né? Não é porque eu trabalhava com um tipo de passe magnético, eu conhecia a técnica do reiki, embora trabalhasse com esse campo também, assim, pelo prazer, pelo trabalho solidário, eu não me sentia terapeuta, eu não me sentia com conhecimento para dizer eu sou um terapeuta. E foi nessa busca de começou também a ficar mais pesado, continuar naquela vida de empresa, coordenação, gestão de equipes, enfim, e dando a própria assistência, foi que eu conversei com Lúcia e ela me deu todo apoio, Lúcia, minha esposa, e falou, tá na hora então de você seguir aquilo realmente que é. Aí você começa, o que é que eu faço? Existe terapia? Se não for psicólogo, o que é que você pode fazer? Né? Todas aquelas conversas e aquelas perguntas, e o Ômega surgiu. Não me lembro se alguém me indicou, se simplesmente eu joguei no campo e vocês apareceram. E eu falei, Lúcia, eu tenho isso aí. Ah, alguém me falou que tinha feito com vocês, Ou da recebeu um profundidade folder, que era folder na toda na época, né? época, né? Exatamente. Aí compartilhei isso com Lúcia e marquei uma entrevista com quem? Ah, Foi com você, meu comigo, amor. foi Foi, comigo, não foi foi? com Lá naquela você, sala, meu na amor. salinha, na sala das entrevistas. Ah, eu não sei se foi na sala da entrevista ou se ainda foi no casarão, se na época ainda você me atendeu no casarão. Eu cheguei lá, vi sua pirâmide cheia Ah, dos. foi no casarão, então, foi no casarão. É. Ah, e eu fiquei encantado, falei assim, poxa, que legal. E aí eu vi uma menina assim de alma, sabe, com um cabelo meio Vanessa da Mata, uma coisa assim. E aí você foi muito sincera comigo, fez essas perguntas básicas para saber se eu me identificava verdadeiramente da área, qual era o meu chamado para ter chegado até ali. Eu falei desse aspecto da espiritualidade, você falou, é massa que você tenha isso, mas é importante você entender que não se resume a só isso, que isso é apenas um aspecto de tudo que pode ser apresentado. E desde o início, uma das minhas preocupações era, porque você sai de academia, você sai de um estudo direcionado, né? Eu não queria alguma coisa que me deixasse ainda inseguro. Né? E assim, a minha preocupação, eu lembro que eu perguntava, mas Carla, eu posso ser terapeuta? Eu vou poder atender? Eu tenho essa possibilidade de fazer? Porque então eu não gasto energia, eu vou fazer uma outra coisa, caso não seja isso. E aí você me acolheu, esclareceu tudo certinho. E aí foi que eu fui vendo todo o universo que se desmembrava em cima da terapia transpessoal, que era uma novidade para mim. Eu já tinha feito curso em extensão em psicologia analítica, né, com Jung. Com Jung não, né? Aprendendo um Ó, pouco com sobre Jung foi lá no Você sabe que eu me universo sinto, né? paralelo, né? Já conhecia um pouco sobre arquétipos, já tinha feito um curso sobre mitos, individuação, em outras clínicas, mas sempre assim como curiosidade. E aí o Ômega surgiu me mostrando que existia uma estrutura e que eu podia inclusive aprender mais do que isso. E foi aí que eu vi que existia uma linha do pensamento psicológico terapêutico que era a terapia transpessoal, que era aquela que a única que realmente transcendia, né, os níveis de consciência apenas individual e coletiva, chegando à nossa poligenesia, né, as nossas vivências e outros campos de consciências além desse que a gente tem de plano aqui, e como isso influencia em nossas vidas. Se eu estiver falando errado, você me corrige, viu, Títia? Não, tá tudo lindo. E aí foi
era isso. Aí eu falei, não, vou fazer. E aí vocês falam, na época, eu não sei se ainda continua assim, mas tinha o curso profissionalizante, mas tinha também a chancela para poder fazer uma pós-graduação, onde Tem, você tem apresentava ainda. um curso, um trabalho de final de curso diferente. Eu falei, eu quero os dois. Eu quero ser o terapeuta de curso livre, de profissão livre, mas quero também ter a oportunidade de desenvolver alguma coisa nesse sentido de um trabalho de final de curso direcionado nessa área. E foi assim que eu recebi meus 2 certificados com você. Certificado. E o exame de gravidez, né? E o exame de gravidez, pois é. E o certificado de que ó, vai ser pai. Saiu tudo junto. Ó, sabe uma coisa que eu achava assim? Porque eu sempre tive esse jeitinho assim, eu tenho esse meu jeitinho moral, né? Esse rostinho redondo, esse olhar pidão. Então eu sempre consigo coisas assim, de uma maneira, né? Oh, cuida Sempre. dele, né? Mas você jogava duro comigo, porque eu acho que eu terminei o curso no tempo certo, mas para ganhar meus certificados eu demorei horrores, porque eu enrolava as supervisões individuais, as supervisões coletivas, e você não é requisito. Se você não faz a experiência, se você não tem essa Cara, é visão, general eu não mesmo. sei, por mais que eu ame você, você sabe que você é assim, né? Você é É, rapadura. Você é doce, mas é bota a dura. gente na É que é linha. muita responsabilidade, né, Fabrício? Assim, a gente vê muita coisa por aí, muita viagem, muita gente, assim, é, sendo terapeuta de fim de semana, muitas coisas, assim, sem nem querer entrar nas viagens, nas críticas, mas, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu estava conversando com o pessoal antes de você entrar, né, que a gente abriu essa possibilidade de não tinha sindicato de terapeuta, não tinha nada, a profissão estava abrindo, começando quando a gente começou. Então todo mundo vem em cima da gente. Como é que vocês vão formar terapeuta? Quem autoriza vocês? Quem dá essa autoridade para vocês formarem terapeutas? Então, a gente precisou ter, né, e até hoje acho que tem um pouco dessa linha de rigor, né, dizer assim, não, gente, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho sério e, sobretudo, ser transpessoal, como incluía, tinha essa visão de ser humano nessa dimensão transpessoal. A pessoa acha que transpessoal não tem nada científico no sentido de uma base, né? Então, Não é assim, uma então linha sempre do fui um pouquinho... pensamento, que não é uma linha do conhecimento com fundamentos, com Isso, metodologia, com práticas para serem seguidas. Eu acho isso exato. fundamental. Tanto que uma das críticas, quando eu vou para alguns cursos ou quando as pessoas me conversam, é que todo mundo. Assim, você falou que não quer entrar nesse debate, mas eu vou colocar a minha posição pessoal, né, já que nos dá Sim. liberdade para isso. De que não é você fazer conhecer uma técnica, receber um nível de iniciação em alguma coisa, não sei o quê, e a não ser que você seja muito estrito em dizer, olha, eu faço terapia especificamente, porque quando você diz para uma pessoa que você é terapeuta, a expectativa que ela gera em cima de você, do acolhimento e do conhecimento que você tem que ter para trás disso, não se resume a um final de semana de um curso online ou super rápido. Nem um mês, nem 2 meses, e um ano, Nem olha mesmo. lá. Olhe lá, e tem que ser supervisionado mesmo, tem que ser seguido. Sabe, Lúcia, ela é muito crítica nesses lances assim, de que não, precisa estudar, precisa. Então, de onde é que vem isso? Como é que vai fazer, tal, 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 tal. E ela viu o esforço que eu tive para poder chegar a conseguir os títulos. Não é chegar e fazer qualquer coisa, é cobrado lá o aprendizado, muito mais pela prática, pelo aprendizado do que as coisas assim. Mas existe uma metodologia, existe um caminho que você tem que seguir para você receber o seu título como terapeuta. E para mim isso é maravilhoso. Eu não Valeu. ficaria menos. Valeu todo o esforço, valeu toda a Nossa, cobrança, valeu toda a dedicação. não tenho a menor dúvida. Não tenho a Como menor é que dúvida. você vê isso, Fabrício, no reflexo hoje, todo esse empenho que você teve? Você falou que veio desse sonho, né, de fazer psicologia por várias razões, por falas lá do passado e depois por outros trânsitos, você acabou fazendo, realmente optando por fazer um curso livre, né, um curso como curso do Ômega. Mas assim, como você vê hoje na sua prática, porque hoje eu já estou indo por fim de novo, mas a gente vai fazer isso, vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar, né? Então, como é que você vê que essa seriedade, vamos colocar assim, né? Essa seriedade, esse comprometimento que você teve com a sua formação,
como é que se reflete hoje? Porque hoje você é um terapeuta, hoje eu vou dizer assim, aí eu falo assim com ele, hoje ele vive de terapia, no sentido, é o trabalho dele, a profissão dele é terapeuta e celebrante de casamentos. Então, hoje é isso que eu faço. Sua profissão, é isso que você faz, é daí que você tira o seu sustento da sua família e tal. Então, assim, como é que você vê esse compromisso que você teve com a sua formação refletido hoje na credibilidade profissional que você tem? Na confiança que os clientes depositam em você quando diz assim, eu não sou psicólogo, eu sou um terapeuta. Nada contra você ser terapeuta e psicólogo ao mesmo tempo, mas eu estou dizendo que no caso você tem essa formação, né? Você buscou outros aprofundamentos e tudo isso. Conta aí para mim. Eu acho que a primeira coisa que ainda existe é sempre essa confusão é de como assim, você não é psicólogo, você é terapeuta, e você tem que ter uma clareza e uma afabilidade, uma tranquilidade muito simples para entender, para explicar qual é a diferença, né, de um curso livre que não segue, na verdade, que não pode ser confundido com uma ciência, ou que não está, né, na linha do pensamento psicológico como é defendido dentro da academia da psicologia. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma fundamentação teórica para isso, porque a gente não tenha que conhecer muito disso. Eu já fiz cursos com psicólogos iniciantes em outros lugares que não foi a Iômega, e às vezes as perguntas que saem assim em grupo, eu falo assim, meu Deus do céu, não sei o que é que está aprendendo lá, porque para você ser um terapeuta transpessoal, você tem que entender essa transdisciplinaridade e como essas coisas são sistêmicas não só nas disciplinas, como em todas as áreas. Então a gente vai ver sobre psicanálise dentro do curso de terapia transpessoal. A gente não vai ver só golfe, a gente não vai ver só humanismo, a gente não vai ver só técnicas como sistêmicas ou outras coisas. Você tem que entender, sim, da psicanálise. Você tem que entender, sim, de análise transacional. A gente tem que entender um pouco de psicodrama. A gente tem que fazer bioenergética. A gente tem que conhecer constelação familiar. Né? Todas essas coisas, né? A própria linha da psicologia analítica, Jung com todos os seus arquétipos, existe toda uma, além de Groff do arcabouço da própria psicologia transpessoal, ou da terapia transpessoal. Mas é isso, tem que ter, e conhecer isso me tornou mais seguro no atendimento. Além disso, até lá dentro das aulas mesmo, a gente fazia... Lembra que assim todo professor tinha, assim, porque eram professores de áreas diversas, né? Como é que isso acontece dentro do set terapêutico? Isso. Como é que isso acontece? A prática. A prática. Então, às vezes, nós íamos lá, sentávamos, tinha a questão da anamnese, como cada técnica se portava no início, fazer linha de vida, essas coisas. Então, toda essa vivência foi me dando segurança para atender e dizer, não, eu sou um terapeuta e eu vou lhe atender como terapeuta, né? Não me sinto... Durante algum tempo eu ainda fiquei com aquela coisa assim, poxa, eu vou fazer psicologia, vou entrar, vou investir, né? Mas hoje eu não tenho... Sinceramente, eu digo com muito carinho e com muito orgulho, sou só terapeuta. E tudo que eu aprendi pela própria questão humana da flexibilidade cognitiva, a gente acaba utilizando em outras áreas. Né? Então, o que eu aprendi, eu sou celebrante de casamentos há mais tempo do que eu sou terapeuta. Mas o que eu aprendi como terapeuta acabou dessa flexibilidade cognitiva sendo também adaptada e utilizada de alguma forma como terapeuta. Assim como os próprios conhecimentos em economia, né, nesse processo da minha própria vivência dentro de empresas, em gestões, ou sendo subordinados também, influenciam diretamente no terapeuta que eu sou hoje. Que influencia também no celebrante que eu sou hoje. Porque a verdade, cara, é que não basta só você ser bom no atendimento terapêutico. Não é. Você pode ser o melhor terapeuta lá dentro do set. Isso não vai te fazer ser um terapeuta, um profissional terapeuta. Porque você tem que ter habilidades e capacidades de lidar com muitas áreas do conhecimento, inclusive com essas novas ferramentas e tecnologias que nós temos, como nós estamos falando hoje através do Instagram. E com a vida, né, Fabrício? Assim, se você não tem
uma experiência. Eu tava, antes de você chegar, estava convidando até o pessoal que a gente vai ter um trabalho dia 25 de março, uma aula aberta inaugural, onde a gente começa a falar da jornada do tornar-se terapeuta. Onde é que começa a jornada do tornar-se terapeuta? Começa na vida, na sua bagagem de vida, em como você encara a vida, como você encara os seus próprios desafios, que não são desafios somente, gente, no campo espiritual. Gente, você colocou bem a questão da economia. Como eu lido com isso no meu dia a dia? Como eu lido? Nas relações, que não é só o meu casamento com os meus filhos, isso e aquilo outro, nas relações de... O que serviu as relações que eu desenvolvi no mundo, no corporativo, no mundo aí, o que eu vivo, minha experiência cotidiana. Como é? Porque as pessoas que a gente vai receber em consultório são pessoas que são pessoas, são seres humanos, como nós. Então, se a gente se desconecta dessa vivência cotidiana, dessa possibilidade de se enriquecer com essas várias experiências que a gente transita, né? Por isso que quanto mais quilometragem a gente tiver, melhor. Isso facilita de se relacionar Facilita. com mesmo, né? Dentro do consultório e também, como no meu caso, como celebrante. Pense aí em alguma profissão. Piloto de avião, já fiz. Ou no consultório, ou na celebração de casamento. Médico, gari. Às vezes eu sou já sei algumas profissões que eu falo, gente, eu nem sabia que isso existe. Não sei o que é de futebol. Eu falei, gente, que é isso de futebol que eu nunca sonhei que podia existir. E você ter que, como terapeuta transpessoal, você tem que ter esse olhar plural. Você tem que ter esse olhar sistêmico da vida, holístico, de que as coisas funcionam integradas e que não se resume a apenas um exemplo assim simples do meu atendimento no consultório terapêutico, né, como transpessoal. É claro que a pessoa vai lá sabendo de que existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. É claro que eu vou querer fazer uma investigação, ver as minhas hipóteses terapêuticas circulares de uma forma mais profunda. Mas eu parto, às vezes, das coisas mais simples. Ah, estou irritado, brigo com minha namorada, brigo com não sei o quê. Como é que está o seu sono? Como você vem se alimentando? Atividade física, hidratação do corpo. Se é mulher, como é a sua variação hormonal? Porque eu tenho que entender que estou atendendo um homem, estou atendendo uma mulher. Pelo menos nessa constituição física existe uma forma do corpo reagir de forma diferente a depender da variação hormonal. Nós homens somos muito mais aperfeiçoados nesse quesito de ter essa variação assim maior. Mas isso torna, inclusive, atender a mulher muito interessante conhecer isso. Mas se eu já saio daí achando que é alguma coisa de vidas passadas, achando que é alguma coisa da poligenesia, ou que é algum registro ainda ali na época da gestação, ou se é alguma coisa já de um campo, não sei o quê, eu deixo de investigar coisas simples, básicas, e que faz todo sentido. E o terapeuta transpessoal tem que estar atento a isso. Tem que estar com os pés plantados no chão. Raiva! O sono te deixa irritadiço. Faz uma dieta, você quer pular na testa de sua mulher, de raiva dela. Não, você está com raiva porque você não está comendo, mas você está transferindo essa raiva para a pessoa que está ali do seu lado. Então, o ser terapeuta transpessoal te traz esse compromisso de não se limitar apenas àquele universo que diz transpessoal. Nós somos sistêmicos, nós somos holísticos. É preciso olhar do ser humano em todas as esferas, do mais básico ao espiritual, à transcendência. Claro. Então, eu acho o corpo, isso, muito bom, muito bom. O corpo e tudo que diz respeito ao corpo. Então, isso é muito importante, a questão também da gente ter a humildade, saber trabalhar com os colegas. Essas perguntas que você colocou aí da anamnese, como é que está você com o seu corpo? Como é que você cuida de você, da sua dimensão física? Que espaço o seu corpo, os seus hábitos têm na sua vida, né? Antes de chegar até que espaço o outro tem na sua vida. Como você encara as suas próprias relações, a sua espiritualidade. Então, contemplar todas as dimensões, né? O físico, o emocional, o mental. Gosta de leitura, não gosta? Eu tô com uma pergunta aqui para te fazer, tá? Tô te escutando, mas eu tô aqui com a coisa... Ai, meu Deus do céu, faça pergunta fácil, hein? Pelo amor de Deus. Vai ser fácil. Mas vai ser, olha só, que eu fico com isso. Fabrício,
Ele faz um trabalho lindo eu falo que ele é casamenteiro. Não é que ele é aquela casamenteira, a gente tem a ideia de casamenteiro, é o cupido, né? Que arruma os casamentos entre os amigos, é isso. Ele é o casamenteiro no sentido que ele é o celebrante do casamento, mas ele faz um trabalho muito diferenciado. Eu sei que o trabalho dele é diferenciado, porque ele fez o casamento o filho de um grande amigo nosso. Amigo de... Isso, amigo de Mário de muitos e muitos anos, espanhol, e hoje ele está com duas filhinhas já grandes, grandinhas já. Então ele fez o casamento, eu tive a oportunidade de assistir essa celebração de Fabrício, desse casamento, como é que ele conduz, a pesquisa que ele faz, essa terapia primeira, quase uma escuta terapêutica do casal, de cada um e tudo, e como isso depois se reflete que o casamento acaba sendo um ritual, realmente um rito de passagem, sabe? Um ritual que é muito lindo de você ver. O trabalho de Fabrício, já estou fazendo marketing também, você que está querendo casar aí, tá? E está querendo aí um celebrante, já estou aproveitando para fazer isso. Não, mas é sério mesmo. Então, eu quero fazer, qual é a minha pergunta? Então, ele faz um trabalho para a união, tá? Ele faz um trabalho com aquele casal ali e é um trabalho lindo. Fabrício, só que quando a gente é terapeuta, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas tendências, né? Às vezes, mesmo que a pessoa que você não atenda um casal, atende pessoas que têm questões relacionais. Então, como é que é esse trabalho seu, como você separa isso dentro de você, o seu trabalho de unir, no sentido das pessoas que estão buscando o início de uma vida conjugal, e o seu trabalho como terapeuta que precisa ir para um campo assim neutral, sabe? Neutral, não dá para a gente ser terapeuta neutro, mas assim, mais imparcial, mais assim... não ter essa tendência de ser o casamenteiro, né? No consultório, né? Porque são duas. Preciso uma arte aí para poder fazer isso, né? Como é que funciona aí com essa arte? Conta aí pra gente. Eu estava conversando com um colega e eu falando assim que eu amo ser terapeuta e eu amo ser celebrante de casamento. Só que na celebração de casamento, você trabalha geralmente com a boa expectativa, com a esperança, com o amor, né? Enquanto na terapia, é claro que você se depara com isso também, mas geralmente a pessoa te procura porque está em algum momento de dor ou necessitando desenvolver alguma potencialidade ainda não descoberta, né? Geralmente é assim. Então, eu precisei identificar aonde essas duas coisas não podiam entrar em choque. Porque já tive alguns casais que, mesmo eu sendo celebrante, sabendo que eu era terapeuta, me procuraram para a terapia na função de que eu salvasse o casamento, porque eu fiz o casamento. E eu preciso saber que esse não é o meu lugar. Como terapeuta, eu estou ali, às vezes, até para acender a luzinha, para dizer, talvez, não eu falar diretamente, mas para que ele identifique que talvez o movimento não seja realmente continuar. Né? Foi lindo então, a união. Foi linda a união. Mas agora... Aprendeu aqui no próprio caminhar, mas agora você precisa identificar se é realmente esse lugar do seu pertencimento. Né? E eu me vi assim, em que momento é que as pessoas me enxergam como essas duas coisas e como eu não posso misturar isso? Ou então, muitas vezes, eu sempre faço essas investigações, esse trabalho com os noivos, mas antes as minhas reuniões demoravam às vezes 3 encontros. Meu Deus, não é possível, mas por quê? Ainda no meu processo de aprendizado, às vezes eu mesmo fazia perguntas, ou eu fomentava de um lugar de terapeuta, que não era o lugar do celebrante. E às vezes, vamos lá, porque eu quero saber aquilo que encanta no outro, aquilo que o faz dizer sim, aquilo que o faz assumir um compromisso e uma parceria em uma díade, que não é só uma díade física, mas principalmente uma díade espiritual. Mas eu quero também saber se a pessoa enxerga no outro algum campo de sombra e saber que a realidade é lidar com a pessoa por inteiro e não só com a luz. Claro. Só que a forma que eu fazia essa pergunta antes servia como gatilhos para que os noivos entrassem no lugar de tentar resolver algumas coisas antes do casamento. E aí foi um aprendizado meu. Eu estava conduzindo em algum momento isso de uma forma equivocada. E eu precisei
ajustar o caminho nesses meus 15 anos, né, como celebrante, para que isso não viesse mais a Que acontecer. você não era o terapeuta do casal, eles Isso. não estavam te procurando como Como terapeuta de casal, assim com a como celebrante de pré-nupcial. exatamente. Pré-nupcial. Era Agora, simplesmente se tivessem. Uhum, agora entendi. já aconteceu que depois que eu já fiz essa correção, alguns noivinhos identificando, falam, pô, Fabrício, mas eu gostaria de ter alguns encontros contigo. Não tem problema nenhum. Aí agora, ou então até depois do próprio casamento, principalmente os meninos. Bichinhos. Os bichinhos. Mas, enfim, agora de uma maneira mais ajustada, onde ele sabe que lá eu desenvolvi um papel de orador, de ritualístico, de cerimonialista, e agora eu vou desenvolver um papel com você como terapeuta. É preciso. Embora algumas vezes eu utilize recursos de um no outro, e a minha flexibilidade de aprendizado me permite a isso, eu não posso esquecer que eu estou em momentos diferentes, né? Não dá para. Agora, sabe o que é interessante também, cara? Sabe qual foi um lugar assim que me trouxe um aprendizado muito grande, sendo terapeuta para a cerimônia de casamento? É de que antes eu via todo esse processo inicial, os movimentos que se davam, como um rito social, como um movimento social. E eu comecei a ver que ali existia um movimento sistêmico familiar. Quando as coisas se estruturavam, quem entra com quem, por que eu escolho quem, por que essa pessoa fica nesse lugar. Quando eu comecei a me apropriar disso, na minha sabedoria como terapeuta, ganhou um outro corpo. Ganhou um outro E aí corpo. você começou a usar, usar os recursos de uma forma sábia, como você colocou, de uma forma inteligente. Como é que eu posso utilizar o conhecimento sem vir para esse papel, para esse lugar? Eu não vou fazer uma constelação familiar, eu não vou fazer, não é lugar para isso. Casamento não é lugar de terapia. Mas eu não posso negligenciar que ali existe um campo que pode ser aproveitado. Muito bom. Então isso é mágico. E isso, você aprendeu isso aonde, Fabrício? Foi na academia? Foi Carla que disse? Não, isso é vivência, isso é aprendizado com o tempo. Né? Existe um curso para ser terapeuta. Existe, para ser celebrante, não existe esse curso, não nesse lugar, pelo menos que eu gosto de atuar. Tem curso de oratória, eu aprendi a fazer alguma coisa nesse sentido, mas não nesse sentido, não. Você tocou num ponto agora que eu gostaria até de trazer para outras profissões, pessoas que vão fazer uma formação como essa e às vezes querem fazer integração de carreira, querem manter a sua outra profissão ou então querem fazer uma formação para se enriquecer, mas não querem atuar clinicamente. Aconteceu vários casos de médicos, sobretudo pessoal da área de saúde também, né? E de engenharia também acontece, que quer fazer um curso desse para se enriquecer, até para fazer como trabalho voluntário, enriquecer o seu trabalho voluntário e manter a sua profissão. Eu quero alimentar esse sonho da alma. E nada impede que você, não precisa ser até na família, o fato de você ser terapeuta, ser o terapeuta na sua família, ser o terapeuta no seu grupo de amigos e ser o terapeuta lá numa profissão que não é a sua. Mas a beleza e a sabedoria é usar o saber, é usar o conhecimento, a experiência que você tem, a visão de ser humano e de rede intrincada de relações que você adquiriu para ter mais maturidade, ter mais recursos, né? Enriquecer a sua experiência vital. E aí não deixa de ser uma atuação terapêutica. Não deixa de ser terapêutica a sua ação para aquelas pessoas, mas você não está criando sessões terapêuticas, você não está fazendo intervenções, mas acaba sendo curativo, regulador, né? Recursador, vamos dizer assim, integrador. Não deixa de ser um recurso para as pessoas que estão vivendo aquela experiência. Imagine um advogado sendo advogado com um conhecimento e um saber de um terapeuta, sendo e continuando sendo advogado. Existem juízes hoje que utilizam constelação familiar ou movimentos sistêmicos em sessões de acordos até chegar realmente ao litígio, a técnica já foi utilizada. Mesmo que ele não esteja no lugar do dizendo isso. Exatamente. Isso. Mesmo sendo um terapeuta, se ele tem um conhecimento, ele pode se apropriar disso para utilizar isso.
mais diversas áreas, do relacionamento afetivo, a um contato com seu filho, a um trabalho profissional. Exato. Aí eu me lembro de Einstein, né? Einstein que tem uma frase, não vou citar a frase dele toda, porque eu nem sei agora se fazer essa citação completa, mas que ele fala dessa ferida, que a maior ferida que a gente tem é acreditar que tudo está separado. Quando a gente começa a acreditar que tudo está interligado, os limites da nossa compaixão se ampliam, né? E a nossa sabedoria para interagir no mundo, ela se expande também, né? Então, assim, mas não sei, eu não tenho a citação completa, em outro momento eu posso trazer para vocês, né? Mas acho que essa visão amplia mesmo os limites da nossa compaixão, né? Amplia. Eu tenho outra pergunta. Tem uma pergunta? Estou Tenho. me sentindo chique. Tem outra pergunta para Olha lá, fazer vamos para lá. você, que eu acho que pode servir para todos nós, né? Ou Fabrício, ou pegar uma pessoa já caminhada, trabalhada, que vai já, né, desenvolver o seu saber, já está se fazendo na maturidade, né? Já adquiriu uma maturidade, continua se construindo, se fazendo. Ou a gente tem que aproveitar, né? Me diga uma coisa, quando você olha Fabrício lá no início da sua jornada, né? Esse menino que dizia, que psicologia, que terapia é coisa de menina, né? Que é isso? Pra onde você está indo? Quando você olha Fabrício no início, os primeiros desafios, quando estava começando a atender, eu me lembro até hoje o primeiro cliente que eu tive, mulher, primeira cliente, eu me lembro assim como se fosse hoje. Como você vê, assim, o seu maior, o seu, seus segredos, vamos dizer assim, o que você percebeu que no início era algo que talvez te atrapalhasse muito, que fosse difícil, e que hoje você vê aquilo e você fala, poxa vida, eu aprendi isso. Eu aprendi a lidar com a uma das minhas maiores fraquezas no início, minhas maiores dificuldades, inseguranças no início. Né? O que te ajudou a superar a sua maior insegurança? Vamos lá. Vamos lá. Muito difícil? Não sei se a palavra é difícil, mas exige atenção e existe disposição para você fazer diferente, não ser guiado só pelo medo, não ser guiado apenas pela censura, saber ultrapassar esse limite de ser definido por essas coisas. Olha que engraçado. Em um dos últimos módulos que nós tivemos, você colocou uma música eu cantando, você lembra? Ah, claro, ainda tem um CD. Pois é. Uma das coisas que eu sempre tive raiva no início, assim, da minha juventude, da minha adolescência, era da minha voz. Eu nunca achei que tinha uma voz grave. Eu sempre achei uma voz sensível, vamos assim dizer, né? E entrar em contato na aceitação e ver a beleza da minha voz me colocou no lugar do orador, me colocou no lugar do cantor, me fez tocar outras pessoas através de uma coisa que antes era um limitador para mim. Uma outra coisa que da minha criação e de que não é só da minha, né, dessa nossa sociedade paternalista, machista, de que homem não chora. E eu sempre fui muito chorão. Eu sou chorão. Entrar em contato. E eu percebi que antes aquilo que eu via como uma limitação, uma fragilidade minha, na verdade era uma potencialidade. Essa minha sensibilidade me dá uma capacidade de acolher dos homens às mulheres, ao que for, do rico ao pobre, porque eu estou sensível e aberto à verdade que o outro me traz. Né? O que eu não posso é deixar que essa sensibilidade me coloque no lugar de identificação com a dor do outro. Mas saber que eu sou sensível a isso não me torna menor. Pelo contrário, me torna um profissional mais capacitado, tanto como terapeuta como celebrante. Né? Então é normal que, às vezes, dentro do consultório, eu vá derramar alguma lágrima com o meu cliente. Vou sim, eu vou. Isso não quer dizer de que eu estou comprando a dor dele. Está dizendo que o meu coração está aberto a tentar entendê-lo. E aí, juntos, encontrar um lugar diferente para isso. Assim como eu vou chorar lá no dia da celebração de casamento, quando o noivo estiver fazendo voto para a noiva, porque eu vou lembrar dos meus votos para minha esposa. E para mim isso tem que ser verdadeiro, tem que chegar desse lugar da sensibilidade da verdade. E aí, minha amiga, quando eu entro nesse lugar, aquilo que era frágil antes se torna poderoso em mim. Não vou mentir, não. Eu vou deixar a modéstia de lado.
Aí eu faço de um lugar que pouquíssimos vão conseguir alcançar. Mas porque eu entro em contato dessa verdade que me move. E eu tive que identificar qual era a verdade que me movia. E o ômega conseguiu também a me ajudar com isso, porque eu não sei se vocês ainda fazem, mas tem um dos últimos módulos que diz a sua missão, missão do terapeuta, um workshop. Agora é o primeiro. Agora é o O primeiro, esse? pessoal já entra, pô. Oh, é isso que vai te fazer ser um profissional confiante e diferenciado dos outros. Entender aquilo que te move. No meu caso, eram coisas que antes eu achava que eram minhas fragilidades. Uma vez eu abri a boca para fazer um casamento de dois goianos, um menino e uma menina, né? Quando eu comecei a falar, eu percebi que o noivo olhou assim para mim e comentou com a noiva. Eu falei, pô, o que será? E continuei, tá? Que se toca. Aí no outro dia ela já me escreveu. Fabrício, eu tive a certeza que eu escolhi a pessoa certa quando meu marido disse que viu um anjo falando para ele. Sabe? Oh, que coisa linda. Quando você tem esses retornos. Aí eu estou falando que eu sou chorão. Eu já Coisa disse que eu linda. sou chorão. Mas quando você tem esses retornos, não para te dizer que você é bom. É para dizer que você está no lugar certo e que você faz a coisa certa. E quando você entende que quando você ocupa esse lugar, você sabe que é isso o seu propósito de vida. Fica lindo, né? É, Fica, tem uma coisa que eu acho bacana, quando uma pessoa. é, eu tenho uma imagem que às vezes eu falo nos grupos de um curso que eu fiz em experiência somática, e o Peter Levine, numa das imagens que ele mostrava no curso, ele chegava, postava um vídeo e dizia, e botava nesse vídeo, olha o que tinha, um fundo, era um aquário, mas parecia um fundo de mar, e e algumas algas, ele botava uma música e as algas, umas algas azuis, e elas fazendo um movimento assim, de. Parecia uma dança, parecia que elas tinham combinado aquilo, né? E aí ele deixava a gente ver, depois perguntava assim: o que é isso? Isso é coerência. Quando a gente sente nas pessoas coerência, nada destoa. A pessoa chega pra gente leve e a gente fica de boa com a pessoa. Então, quando a gente, para mim, o que que isso falava muito forte na minha alma? Quando a gente é verdadeiro, quando a gente, isso não quer dizer sincericídio, não quer dizer eu sou franco no sentido de poder estar jogando as coisas da cara da pessoa, não. Quando a gente se aceita não significa se conforma também, no sentido de se conforma, não, se acomoda, não. Mas isso que se você está entende, se trazendo, da sua acolhe. sensibilidade, da sua voz, se acolhe. A gente se aceita e se acolhe. E utiliza as nossas fraquezas como nossas forças, mas sem arrogância. Então, quando a gente é assim, a gente é coerente. E quando a gente chega na coerência, o outro sente a nossa coerência e entra no fluxo com a gente, sente esse desejo de estar perto, de A estar gente perto. Ele fala, você nada, tem uma luz a tão gente linda. nada os dois a favor da maré. A É sensação é que a isso, gente está indo. é isso. Não é que a pessoa fala, você tem uma luz tão linda, porque eu tenho isso. A pessoa começa a olhar para o outro e achar que tem que ter algo que o outro tem para poder ter uma luz também. Não é isso. É você precisa olhar para o que tem das suas forças, das suas fraquezas, acolher isso, trabalhar isso e ser, gente, e ser, né? E aí a sua luz brilha, brilha. O mundo hoje, Fabrício, a gente, mulheres, né? Sobretudo você fala da diferença das mulheres e dos homens, a gente está falando, é cobrado muito uma coisa externa, né? A gente está aqui nos vídeos, o mundo veio para o virtual, a gente vê o rosto da gente assim na cara. No vídeo, né? Isso causa impacto. Nós mulheres, muitas mulheres às vezes veem aulas, não ligam as câmeras, porque não Uhum. querem ser vistas nas suas imperfeições, entre aspas, né? Então, todas as vezes que a gente quer se esconder, seja no sentido do que é a gente visualmente, do que é a gente externamente, quer se esconder, ou esconder a nossa sensibilidade, o nosso jeitinho de ser, a nossa timidez, ou o nosso jeito mais brabo,
de ser, a gente entra na incoerência, a gente perde a fluidez, a nossa aura fica pesada, a gente deixa de ser aquela pessoa que tem aquela luz linda, né? Autenticidade, né? Perde a Autenticidade. autenticidade. E isso que você falou, Autenticidade. eu queria criar um linkzinho para uma das coisas que a gente vem vivendo na atualidade, que são essas várias ferramentas tecnológicas e as capacidades cada vez mais rápidas dos Ctrl+C, Ctrl+V descarados. Eu acho que o trabalho do outro sempre nos inspira. Eu acho que os conhecimentos antigos sempre são trampolins para novos conhecimentos, para novas formas de executar. E o bom terapeuta, ele não pode se contentar apenas em copiar e colar. Só porque o colega, porque fulano fez aquilo daquela forma. Tem que descobrir essa sua forma, que dá, às vezes, até a mesma técnica, um jeito diferente, um resultado diferente. Não ser seduzido pela facilidade que, às vezes, hoje em dia tem essa inteligência artificial. Se você falar que faça um texto sobre isso, sobre terapia transpessoal e desafios da atualidade, ela vai te dar um texto sobre isso. Só que isso não vai te habilitar a atender um cliente do lugar humano que você tem que ter para fazer isso. Então, utilizar das ferramentas, utilizar dos vários recursos ao seu favor, mas não ser seduzido para não colocar a sua humanidade, a sua autenticidade ao seu favor, porque é isso que vai fazer realmente o diferenciado. Muito bom. Existem outros celebrantes, existem outros terapeutas, mas talvez nenhum com a característica que eu tenho. E eu não vou ter a característica que outro não tem. A forma de Carla falar, ser direta, mas ao mesmo tempo sem ser ofensiva que ela tem de fazer. Né? Descobrir cada um do seu lugar, a forma que lhe torna especial em atender o cliente ou em fazer uma cerimônia. E às vezes a gente vê isso, às vezes você faz uma coisa no Instagram, no outro dia, você vê a pessoa copiando como se fosse assim, é uma cópia. E aonde fica a sua autenticidade? Aonde fica o brilho O seu da sua recado, mulher? né? O seu legado. Seu legado. Qual é o seu legado? Qual é aquilo que é seu? Sempre não precisa você querer brilhar e agradar todo mundo, né? E ter milhões, né? De seguidores, mas você poder ter uma conexão com as pessoas que estão ali no seu campo para crescer com você. E não precisa fazer nada grandioso, não. Não precisa fazer nada extraordinário. Não está dizendo que outras coisas não irão te inspirar. Mas fique como uma inspiração. Olhe para isso como um lugar que te motiva a você encontrar a sua forma de fazer, mesmo que nenhum conhecimento vai surgir do nada, né? Hoje em dia a gente está nesse lugar de que, a não ser que seja uma canalização de alguma coisa realmente que a humanidade nunca se deu conta ou nunca existiu. Mas hoje em dia, achar que alguma coisa surgiu do zero total é muito complicado. Mas o que eu estou falando é não se apropriar ou não ter a preguiça, não ser seduzido pela preguiça do Ctrl+C, Ctrl+V. É isso. Exato. Armadilha. Fabrício. Oi, poxa vida, esse momento a gente queria prolongar isso aqui, né? Mas, ó, esse é um primeiro, né? Você está abrindo um ciclo, um painel. Na verdade, assim, é quase para mim, esses encontros vai ser quase uma desculpa para eu me reencontrar com algumas pessoas queridas que eu estou querendo ver há muito tempo. Então, eu vou fazer isso publicamente. Ó, gente, eu estou fazendo os meus encontros agora em forma de live, os encontros preciosos da vida, compartilhar com vocês as pessoas boas, né, que souberam se fazer, né? Que souberam, que ainda continuam na caminhada, né? Nesse mundo, nesse aprendizado, esse eterno aprendizado. Mas esses encontros, a gente está fazendo essa live aqui no sentido de partilhar com vocês e que a vida, a gente tem muita gente boa que pode encontrar, muita gente que está conectada com a gente, nosso grupo de pertencimento. E precisa encontrar o nosso grupo de pertencimento, né? Encontrar, saber para dar um pouquinho de esperança para vocês. Onde é que está o seu grupo de pertencimento? Quem são as pessoas com qual você pode se conectar? É claro que tem muita gente esperando por você. No momento em que você decidir se acolher, acender essa sua luz aí, buscar essa sua transformação pessoal, você vai encontrar muito mais grupo de pertencimento. Tem gente que está só esperando você acender sua luz para te ver e te encontrar. Fala, ai meu Deus, olha ali, tá ali. São esses encontros lindos que a gente tem na vida, né? Enriquecedores.
Fabrício, você pode dar uma última palavra? Última não, derradeira, derradeira. Hoje, última é a última, não é a derradeira. Você poderia dizer assim, deixar algo seu para as pessoas que estão assim querendo se conectar com esse sonho, né? Já sentiram esse chamado de um dia se tornar terapeuta, mas aí estão cheios de dúvidas. O que você poderia, assim, do seu coração, dizer para as pessoas? Primeiro, escutar realmente o chamado, escutar o coração. Eu acho que quando a gente escuta isso, a gente já tem uma grande chance de desenvolver alguma coisa que realmente venha a ser engrandecedor, né, como seres humanos. Segundo, procurar algum lugar que seja sério. Não ser seduzido por essas facilidades. Não ser. Procure, porque você vai estar lidando com vidas. Você vai estar lidando com o poder de um terapeuta só quando você se transforma em um, você sabe do que é capaz. Às vezes, uma fala ali dentro mal colocada, você pode fazer um casal se separar. Não é verdade? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima daquilo. E você é o maestro do set terapêutico. Então, cuidado, estudar, procurar uma supervisão, ir para lugar onde você já tenha realmente uma base de construção, onde você não vai se sentir sozinho, isolado disso, para você construir a sua carreira na seriedade, né? E segundo, se apaixonar pelo trabalho e pelo outro, né? Lacan nos fala que é através do outro que eu significo e ressignifico a minha própria existência. E a gente sabe também em outras linhas do conhecimento que o outro é caminho da minha própria individuação. Se apaixonar pelo outro é se apaixonar por você mesmo. Conhecer do outro é se permitir conhecer mais de você mesmo. Então, como terapeutas, nós temos também essa, essa oportunidade de ir ao encontro do outro e estar indo ao encontro de nós mesmos. E isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Meu lindo, para te agradecer, o que eu posso te desejar é muita felicidade mesmo, muito mais na sua vida, nos seus caminhos, com o seu filhote Heitor, lindo, maravilhoso, com a sua companheira, no seu trabalho, onde você vá, que essa sua luz continue iluminando o caminho de muita gente, tá? E que você, seu sorriso, ele esteja presente em cada passo que você dê ao longo da sua jornada. E fico muito feliz por fazer parte desse seu caminho, né? Representando aqui o Ômega, representando eu mesma, representando eu mesma. Você tem um lugarzão aqui no meu coração, você não tem ideia. É tão bom saber que a gente tem um lugar assim que faz parte da história daquela pessoa e que, de certa forma, a gente está no pequenininho, mas olha que coisa linda, beija-flor. A gente chega até aquela pessoa e quando a gente toca aquela pessoa, a gente faz parte da história dela, indiretamente a gente está fazendo parte da história de todas aquelas pessoas que foram tocadas por aquela pessoa. Olha que coisa linda, que rede que a gente pode criar, tão especial. Muito grata por esse momento, por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite, né? E vamos criar mais espaços, vamos criar mais aquilo que a vida nos permitir, nos possibilitar, e quem sabe outras ideias aí surgirão desse encontro. Gente, amor, muito obrigado. E muito grata por todos vocês por estarem aqui compartilhando essa magia desse encontro com o meu querido aqui, nosso querido Fabrício. Noite linda para vocês e até breve. Tchau, tchau, tchau.